Oi, Oi, tudo bem? tudo. Você? Tudo jóia também. Bora lá? Bora. Boa noite, então, pessoal. Tudo bem com vocês? É, Essa é a nossa primeira live, né, minha e da doutora Daniela. E antes de começar, eu já queria agradecer o Matheus Montanini, que ajudou a gente na divulgação, no desenvolvimento do vídeo, da publicação, e ele está ajudando aí nessa parte de mídia social. E também queria falar, antes da gente se apresentar, que o intuito dessa live ser um bate-papo, né? Então a gente vai deixar as formalidades de lado hoje e, e vocês ficam à vontade aí para comentar, perguntar também, se surgir alguma dúvida. Então, meu nome é Amanda Lino, eu tenho 23 anos, sou formada pela Universidade de Franca em Direito, formei no ano de 2019. Atualmente eu estou trabalhando como advogada, nas áreas de família e previdenciário, principais áreas que eu estou atuando hoje em dia. E agora pode Bom, meu nome é perguntar. Daniela. Ah, tá. Bom, meu nome é Daniela. Eu também sou formada pela Universidade de Franca. Eu tenho 24 anos. Sou pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil. E as minhas áreas de atuações também é na área civil, assim como a doutora Amanda. Bom, Amanda, me fala um pouquinho, assim, é, como que foi o ingresso na faculdade? O porquê que você também escolheu a advocacia, o direito, na verdade? Então, esse começo entre sair do colegial e entrar é um momento muito confuso, né? Acredito que para todo mundo é assim. E é um momento de muita incerteza. Então, assim, eu entrei na faculdade sem saber muito bem o que, que eu estava procurando ali, né? E aí eu me apaixonei pelo direito, pela área, só que a gente entra com o pensamento, né? E aí, conforme vai passando os semestres, a cabeça da gente vai mudando, aí a gente vai vendo que não é, na verdade, tudo que a gente pensou, né? Igual todo mundo fala, faz direito porque é um leque de oportunidade, você vai ter estabilidade com o concurso público, que foi a minha intenção, né? Quando eu entrei na faculdade era prestar concurso público. E aí foi passando o tempo e eu fui me descobrindo, né, dentro do direito. Até hoje, né, a gente vem se descobrindo. Interessante que o curso de direito ele é uma caixinha de surpresa, né? Igual você comentou, no início a gente entra com um propósito, e aí ao caminhar, cada ano, cada semestre que passa, é, vai mudando um pouquinho a nossa perspectiva em relação àquilo que a gente queria seguir ou almejava. E aí os estágios também traz isso muito, né? Essa experiência, porque a experiência no estágio, eu vejo que ela é muito importante, né, na faculdade. Não só na área do direito, mas como em todas as faculdades. Porque, igual você tinha comentado, que você entrou com o intuito de concurso público. Eu acredito que todo estudante de direito, quando vai ingressar na faculdade, ele pensa, quero ser juiz, promotor, delegado, ou até mesmo, eu quero ser um serventuário da justiça, né? É um leque, igual você falou, é um leque muito grande. Então, isso vai funilando conforme o tempo que você vai passando na faculdade. Ou aguça muito aquele desejo que você tinha, ou então te muda, né? Faz mudar seus planos e até mesmo o caminho, porque o estágio, ele direciona muito a gente em relação É, a como vai ser o nosso futuro, né? Se é advocacia, concurso público. Amanda, você chegou a fazer estágio? Ter isso experiência, que eu ia alguma coisa assim? falar. E durante a faculdade eu não fiz estágio, justamente porque eu falei, não, eu não vou ser advogada, eu vou passar no concurso, e era essa a minha meta, né? Então eu não fiz estágio, eu foquei mesmo aí em estudar
E queria também passar na OAB, né, para ter a OAB mesmo que eu Uhum. fosse fazer o concurso. Então eu foquei e, assim, eu não me empenhei tanto para procurar estágio, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, que eu me vi formada com a OAB, mas sem nenhuma experiência, né? E aí foi quando eu procurei um estágio, e aí, nossa, fez toda a diferença, porque a prática realmente é muito diferente. Foi aí que eu descobri que eu queria ser advogada. Que aí Surgiu a paixão pela advocacia. é, É. eu fiz estágio com uma advogada excelente e ali eu fui pegando tudo, sabe? A prática, tudo Uhum. fui pegando gosto na rotina. E hoje eu não me vejo concursada. Ah, eu sou da mesma teoria que você. Porque quando eu ingressei na faculdade, eu tive sim essa oportunidade de fazer os estágios. E o meu primeiro estágio foi no meu primeiro ano de faculdade no Procon, que é um órgão público. E ali eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos, não lembro certinho. Saí, fiquei um período bem curto sem fazer estágio e entrei no fórum, né? Fiz estágio no fórum. De novo no órgão público. Então, eu tive esse contato direto na questão do concurso público, né? Ou ia fazer eu me apaixonar ainda mais pelo concurso público, ou eu ia ter certeza da advocacia. E foi o que aconteceu. Porque ao mesmo tempo que eu estava no fórum, assim que eu saí, né, eu ingressei também no estágio no escritório. Aí eu apaixonei, eu tive certeza que realmente eu queria advocacia. E daí, por mais assim que a advocacia ela tem os altos e baixos, né? Um dia você ama, outro dia você fala, meu Deus do céu. É. Outra coisa que me fez despertar também um interesse foi o estágio na faculdade, né? O estágio na faculdade com o doutor Marquinho, nosso professor de processo civil também, né? De prática civil, me fez despertar, na verdade, me despertou interesse em dar aula também. Então, assim como a advocacia, eu ainda tenho esse desejo, né, de fazer magistratura, enfim, mestrado, quer Eu dizer. acho que assim, a É. primeira dica que a gente pode deixar para às vezes quem está na faculdade, ou até mesmo quem acabou de formar, é procurar mesmo um escritório, ou então um estágio em algum órgão público para ver realmente o dia a dia. Porque na faculdade a gente aprende muito a teoria, né, Dani? E Isso, assim, o que que a gente vai fazer realmente no dia a dia, a gente não aprende. Muita coisa a gente vai bater na cabeça, né, para aprender. Na hora que o cliente bater na sua porta, na hora que. Porque, igual nós havíamos comentado, né? Cada caso é um caso. Então, cada cliente, ele, por mais que às vezes pareça, nossa, é cível, mas já viu alguma coisa parecida, e aí, na hora que você vai ver, é totalmente diferente por conta de um detalhe, e aí você vai aprendendo também com a prática, né? Então, isso é muito legal. Então, eu acredito que, assim como eu, você também quer muita advocacia, né? E já está atuando na área. Isso é muito E bom. agora, assim, muita gente perguntou, inclusive foi uma das perguntas da caixinha que eu deixei lá nos stories, Aham. se nesse começo de advocacia a gente tem que definir um nicho, né, uma área específica, porque a gente escuta muito isso de advogados mais experientes, inclusive, assim, que é muito forte aqui no Instagram mesmo, na parte de mídia social. Isso. E a gente ouve muito isso, que a gente tem que definir um nicho. E é muito difícil definir esse nicho, né, no começo. Principalmente no A gente início, sabe, exatamente. a gente sabe o que a gente não quer, né? Por exemplo, tal área eu não consigo trabalhar, não consigo me adaptar com essa área, então essa Justamente área eu por não não ter quero. afinidade com ela, na faculdade já não ter sido aquela coisa, aquela paixão, né? E muitas vezes a matéria da faculdade não coincide com a matéria que a gente vai trabalhar, né? A matéria que a gente gosta na Totalmente. faculdade. Eu vejo que essa questão de definir uma área, ela é muito importante. Porque numa das perguntas que foram feitas na caixinha, perguntou se tinha que pegar tudo, né? Eu É, sou contra foi. essa teoria.
Não pega, gente. Se você não tem especialização, ou mesmo não tendo especialização, mas se você não tem contato com essa área, não pega. Faz parceria Ou até o com gosto, alguns né? advogados. Igual criminal. Criminal é uma coisa que eu não faço. Só que eu conheço profissionais muito capacitados, especialistas, que eu falo, olha, pode confiar, tenho parceria, é bacana, né? Então, assim, É muito legal fazer parceria, né, no eu. início. Isso, isso. Ela é muito importante, É, essa parceria. Amanda, quando certo. você começou a fazer na advocacia, assim que você formou, você foi contratada? Como que foi? Então, como No eu falei, né, escritório? Você abriu eu logo de não cara fiz o sozinho? estágio. Eu não fiz o estágio, né, durante a Aham, faculdade. Então, eu saí formada com a OAB e em meio de uma pandemia, né? Porque a gente formou, aham, passou 2 meses, começou aí essa pandemia. E aí, muitos sem saber o que fazer, né? Falei, concurso não vai sair tão cedo, né? Então eu vou me arriscar aí em algum escritório, porque até então eu não conhecia, uhum, né? E aí fui procurar estágio, mesmo formada, consegui a oportunidade e fiquei nesse estágio por 6 meses, contratada, né? E, uhum, e aí, recentemente, eu decidi virar essa chave, trabalhar de forma autônoma. Então, eu com 2 colegas advogados, nós abrimos um escritório e, uhum. e eu estou gostando muito dessa liberdade do trabalho autônomo, né? Muitos escritórios, quando vão contratar, eu vejo assim que tem aquela cláusula de exclusividade, né? Então, o advogado ele tem que trabalhar só para as causas do escritório, com salário fixo, horário fixo. E, e muitas vezes, mesmo quando não tem a cláusula de exclusividade, o horário de trabalho não permite você ter causas fora, né? Autônomas. Por exemplo, um trabalho das Que é os 8 às horários para 6. você se dedicar, né? Aham, É, até para fazer audiência, atendimento ao cliente, fica mais complicado. Por mais que não tenha uhum. a exclusividade, é meio que subentendido, né? É. Essa questão do contrato de exclusividade é exatamente isso que você comentou. Porque o contrato de exclusividade, ele acaba amarrando. Ao mesmo, depende, na verdade, depende. Porque se for um contrato que financeiramente também vai te trazer um retorno legal, aí é bom você ter esse contrato de exclusividade. Caso você não queira fazer o seu nome, né? Fazer o seu nome, E tudo ficar depende conhecido. também do momento da pessoa, né? Eu acredito que Do cada pessoa momento, ela sabe o isso. momento que ela está É, vivendo, o que que ela precisa no momento, né? isso. Mas Porque ainda mais para quem acabou de formar, né? abrir um Você quer escritório de aprender porque cara, não de dá. repente pode gerar uma insegurança maior, né? De repente É, é melhor você, então, melhor não, né? Uma dica, né? Começar contratada para pegar a experiência e depois isso. abrir seu Experiência. escritório. E a Experiência, experiência ela é muito importante. Eu acredito que seja por exemplo, porque quem quer mesmo ter o nome, abrir o próprio escritório, né? Não só na advocacia, como em outras áreas também, né? sim. É necessário a gente ter esse contato com os profissionais que já está tempo na área, já tem um tempo na área, que já está atuando, porque você aprende também, é uma troca, né? E contar com a E, ajuda também, né? isso, Nesse eu início a tive gente. essa experiência. Uhum, Eu tenho essa experiência, na verdade, com o escritório, porque eu permaneci no escritório que eu fiz estágio. tá? Hoje eu presto serviço para o escritório, eu trabalho lá, só que eu não tenho esse contrato de exclusividade, né? E lá é uma troca muito legal, porque o Dr. Guilherme, ele é criminalista, né, também, Hum, e ele tem a área civil e eu fico mais na área civil. Então, eu tenho um tempo para dedicar para as minhas ações, a minha
pro meu estudo, né? E também eu tenho no escritório as coisas dele e as nossas. Então, depende, né? É igual você falou, depende. E cada caso é um caso. Depende também da questão. Você acabou de formar, você precisa aprender, né? Então, isso é legal, é bacana, o contrato. E depois para Sim, você começar sozinha também, com mais certeza daquilo que você quer fazer. isso é Teve mais verdade. alguma pergunta, eu acho, né? Também, em relação. Acho que foi mais ou menos o porquê que você escolheu a advocacia. É, Foi feita uma pergunta assim. Você sabe vamos então, responder essa? Por que você foi? vamos então Por que você responder as escolheu? perguntinhas. Tá, É, vamos lá. pode começar então. Por que que você escolheu advocacia? Tá, bom. Eu escolhi advocacia porque desde pequena eu sempre fui muito de argumentar. E aí eu vi alguns filmes do tipo, não entendia muito bem o que que era. E aí eu fui ter certeza da advocacia no ensino médio. Foi quando eu falei, não, eu quero advocacia. E aí eu fui, já prestei logo o vestibular para o direito, na verdade direito, né, quero direito, mas nem advocacia. Aí veio o direito, fiz a faculdade, aí sim foi surgindo o meu interesse pela advocacia. E você? Igual eu falei, assim, na verdade, o direito acabou me escolhendo, assim, eu entrei um pouco perdida e eu fui me encontrando Aham. durante a faculdade, sabe? No ensino médio, eu fui visitar a USP, lá de Ribeirão Preto, e os alunos lá fizeram, como que chama? Quando a gente vai conhecer o curso, eu esqueci o nome. É, eu também. FEPRO, não é? Não, eu acho que é, não é? É igual a FEPRO da Unifran, mas Aqui na Unifran tem é a um FEPRO, né? nome. É. Aí eu fui e os alunos apresentaram de forma teatral, assim, um júri. Então foi bem legal. Eles apresentaram cada profissão, apresentaram a faculdade. Aí eu falei, eu vou fazer direito, né? Aí eu entrei na faculdade e fui caminhando. Mas igual eu falei, eu sempre fui muito tímida, né? Então eu pensava no concurso público, eu nunca Uhum. pensei em advogar, e até que eu fiz o estágio. Então, essa dica é importantíssima aí para quem está estudando. Tenta fazer um estágio se você tiver oportunidade. É muito importante, né? O estágio, ele é. O estágio, ele é muito importante, porque ao mesmo tempo que o estágio, ele te traz experiência, você passa a aumentar o seu círculo de contato também, porque o É, contato que você tem nos estágios, lá na frente te ajuda muito. muito. Eu sou muito Isso, grata e por todos os pode falar. servidores públicos com quem eu trabalhei, né? Então, assim, eles me ensinaram muito profissionalmente e também como pessoa a estar dos dois lados, tanto na advocacia, tanto o outro lado, que é o servidor público. Então, assim, é importante, muito importante. E eu acredito que isso aconteça em todas as áreas, né, Dani? O estágio, ele é a amostrinha, né, do que você vai fazer, o dia a dia mesmo, né? É quase nada. E a gente tem aprendido muito, né, fora da faculdade. Na verdade, eu acho que é na hora que vira a chave, que você fala, meu Deus, a faculdade Agora, não me contou isso, quando você fala, nossa, né? agora eu tenho que me virar, né? A gente fica preocupada, né? E a E gente, fala, eu meu acho Deus, e que agora? eu acho que durante a faculdade a gente não pensa muito assim que vai acabar. A gente fica muito ali naquele círculo de prova, de TCC, e a gente não pensa muito depois, né? No que vai acontecer depois. Não. Como dizia um professor nosso, que você vai saber quem é, dentro da faculdade a gente está dentro do ninho, né? É o É, famoso ninho. é. E aí, na hora E que nós é formamos, isso mesmo que você acontece, né? sai. Aí você tá protegido. Dani, Aí você sai da faculdade, você não tá mais protegido. É. é, aproveitando aqui o gancho, outra pergunta que a gente recebeu qual que foi a nossa maior Certo. dificuldade na faculdade? E como que a gente se organizava
quanto aos horários de estudo. Então, assim, Uhum. por mim, vou começar falando aqui. Sim, uhum. Eu acho que a minha maior dificuldade foi lidar com o estudo mesmo, no sentido de que cada semestre que passava, eu ganhava uma maturidade a mais que eu queria ter no semestre passado. Então, por exemplo, no segundo ano, eu falava, nossa, se eu tivesse feito o primeiro ano com essa consciência que eu tenho hoje, acho que eu teria aproveitado um pouco mais. Uhum. Até questão assim de encontrar o melhor jeito para estudar, que na faculdade é totalmente diferente do que na escola, né? É um estudo que Cada requer professor tem um muito método. mais tempo. E os E aí você horários vê de os. estudo, e os horários de estudo, como eu não fazia estágio, eu estudava de manhã, né? Então eu tinha Uhum. a tarde e a noite para estudar. Então eu tinha que colocar algumas metas, sabe? Eu colocava, por exemplo, independente de prova ou não, eu já colocava algumas metas. Tantas Aham. horas, tal matéria. Dividia por dia, tudo certinho, porque senão a gente se perde e a gente não tem um controle, né? Isso é verdade. Isso é verdade. E essa questão do planejamento de estudo, ela é muito importante, porque pelo menos no direito são muitas matérias. E não é, eu costumo dizer, eu falo assim, direito é difícil. Eu falo que às vezes o direito ele é um pouquinho Exigente. trabalhoso, exigente. Então, assim, como eu havia dito, cada professor ele tem um método. Então, o fato de cada professor ter um método e a prova ser diferente, o trabalho ser diferente, a exigência dele ser diferente, isso na hora do estudo você tem que saber diferenciar, né? É muito importante. E a questão de conseguir, igual você conseguia estudar à tarde e à noite, porque a nossa faculdade era de manhã, né? Nós fazíamos a faculdade no período de 1. Então, Ah, e a gente assim, esqueceu de comentar esse detalhe, né? Que a gente estudou junto. eu e a Amanda estudamos juntos. E então, assim, essa questão, ela é importante, mas mais importante ainda também, pelo menos para mim, a questão de prestar atenção na aula e o que o professor fala durante ele ministra a aula é muito importante também. Porque o professor ele não está trazendo só conteúdo, ele está trazendo a experiência dele. E eu acredito que isso seja em todas as faculdades, né? Então, estar atento a isso é importante, não perder nenhuma aula. Eu falo para o pessoal que está ingressando no curso de Direito que o primeiro ano do Direito, todo mundo fala, é introdução, história do direito, hermenêutica, enfim. Gente, Acho que abraça o todos os primeiro ano cursos, né? de Todos os cursos todos do os primeiro cursos. ano, É a ele base. tem a É, base, né? E a gente não costuma dar muita bola. é. Ó, eu tô vendo aqui, teve algumas pessoas que fizeram pergunta. Acho que foi a Elisa. Pessoal, pode Isso. mandar as perguntas aqui que tem uma pessoa me informando qual que são as perguntas e aí nós já vamos respondendo. A pergunta foi se nós encontramos dificuldade na profissão pelo fato de sermos mulheres. Quer Sim, responder primeiro? vou falar. Eu vejo sim uma dificuldade, principalmente quando você forma, principalmente no direito. Acho que todas, né? Vamos falar em todas as profissões. O pessoal olha para sua carinha e fala: Nossa, tão novinha e já formada? O pessoal não coloca tanta credibilidade, né? Credibilidade. Por conta da nossa idade. E isso é um preconceito, né? É algo que já tinha que ter ficado lá atrás. Porque, na verdade, quem faz a faculdade é o aluno, independente de idade, né? Independente de ser homem ou mulher. Então, assim, eu consigo sim, eu consigo não, eu vejo essa dificuldade. Eu já vi, por exemplo, até dentro da nossa sala de aula, quando nós, mulheres, íamos falar, às vezes estava um grupo de homens ou alguns colegas, e eles cortavam, não deixavam a gente acabar nosso pensamento. Eu Então, ia isso falar isso começa antes, agora. viu, pessoal? Isso começa antes.
E eu falo para os meninos, para os homens ficarem atentos a isso, porque é uma falta de respeito, né? Fazer isso com qualquer E pessoa. Com qualquer é, pessoa. até hoje, assim, eu encontro essa certa dificuldade de ter voz, né? Aham. Muitas vezes a gente vai falar, não são todos, né, Dani? A gente sabe que tem inúmeros aí que são super respeitosos, sabem ouvir, mas a gente passa por algumas Sim. situações e quando a gente vai falar, a pessoa interrompe, aumenta a voz. Isso não é nada agradável. E assim, eu sou uma Isso é pessoa que muito eu chato. não. É. E assim, eu não discuto, sabe? A pessoa começa a falar muito alto, eu não. Aí já não é o tipo de conversa que eu quero ter, entendeu? O Ter silêncio que é a melhor brigar, resposta, né? É. ter que brigar para conversar, né? E isso é muito desrespeitoso e isso a gente encontra muito. E principalmente o que você falou da nossa cara de novinha, né? Eu sou bem Rostinho de baixinha, novinha. É. eu sou bem baixinha, então às vezes a pessoa me vê e fala, nossa, mas você é advogada? Eu sou, né? A pessoa não É bem acredita. chato isso, né? É bem chato. E, e assim, ao mesmo tempo que igual a Elisa fez essa pergunta, e ao mesmo tempo que você encontra pessoas que faltam um pouquinho de respeito em relação a isso, na verdade, muito, você encontra pessoas que te acolhem muito Sim. bem. Uma coisa que me deixou muito emocionada foi na solenidade de entrega de carteira da OAB. É lindo. Lá você se sente abraçado por todos, né? Da chapa, né? Que leva. Então, assim, você ver mulheres representando a OAB é a coisa mais linda, né? É. Então, existe sim, gente. Existe gente que vai desmotivar, que vai desacreditar do que você está falando, por ser nova, por ser mulher, por ser recém-formada. Mas também existe pessoas que querem saber, que acreditam em você. Então leve isso em consideração e esquece o resto. Leva o É. resto como aprendizado, né, Amanda? Porque isso vai ter em É. todas as situações da nossa vida, né? Então, é saber trabalhar. Isso, e ser firme. Se você tem conhecimento do que você está falando, se você tem propriedade, acabou. Você estudou para isso, né? Cada um Ó, sabe aqui o que que passou, né, para chegar onde que a gente exatamente. está hoje. Exatamente. Porque às vezes Exatamente. uma Eu tenho pessoa essa visão. menospreza, né? Foi muito trabalhoso. Ela tem outra Ó, pergunta aqui. tem, tem mais duas perguntas. O Edson. Um beijo pro Edson, porque o Edson, ele também foi uma das pessoas que me ensinou bastante no fórum. Ele é escrevente da Terceira Vara Civil. Bom, ele fez a seguinte pergunta. Tecer um comentário de como foi a preparação para a OAB. O que você me diz, Amanda? Quando você prestou a OAB, você estava no quinto ano, não foi? Foi. Foi no final Foi, eu do quinto ano lembro. que eu prestei o AB. Ai, gente. Nossa, não sei como que eu explico o que que foi isso. OAB, último ano. Eu acho que a parte emocional, ela desestabiliza a gente um pouco. Mas é estudo, estudo, estudo. Não tem outro segredo. E é É organização. estudo. É, Eu é, acho que a organização é o principal. Porque é o seguinte, a gente fala assim, a gente olha lá o que que vai cair, né? Tudo. E aí tem quantas matérias, quantos títulos, para a gente saber tudo para uma prova só. É o que a gente estava comentando mais cedo, né? É impossível a gente saber tudo, né? Então, assim, acalma o coração, estuda o que você consegue, o máximo que você puder. E no dia dá tudo certo, é só você manter a é. calma. Eu acho que assim, eu fiquei muito nervosa antes, durante os meus estudos, mas no dia eu fiquei bem tranquila na prova. E eu acho que isso faz um pouco de diferença. Eu prestei no quinto ano, né? No primeiro, da primeira fase eu fiz o cursinho,
mas eu não consegui acompanhar muito bem, até porque eu estava trabalhando e em outra área. No último ano da faculdade? Estava trabalhando em área administrativa e na faculdade, né? Então eu não tinha muito tempo. Então eu estudei um pouco menos para a primeira fase, mas deu tudo certo. E aí para a segunda fase é pegar nos livros, fazer peça e Prática. e o Tá doida? Edson aqui falou que ele está no terceiro ano, né? E se você já Ele tiver tá no terceiro. se você já tem essa consciência, né, tudo, quanto mais cedo você for estudando, aproveitar ao máximo aí o conteúdo que está sendo passado agora e que dá tudo certo. É estudo, não tem segredo. É estudo. Na primeira fase, eu falando assim, com a minha experiência, na primeira fase da OAB, eu não consegui fazer cursinho. Eu não consegui fazer o cursinho. Então, por conta do tempo, também não adiantava. Eu aconselho, se você tem dificuldade em estudar, em disciplina e planejamento, faz o cursinho Faz o na primeira cursinho. fase, Lá tem o porque o programa cursinho certinho, é, né? é ótimo. Então, assim, foi um pouco sofrido, porque eu não consegui fazer o cursinho, mas aí o que eu fazia? Eu estudava artigo de lei. Não é o suficiente, porque as primeiras perguntas da OAB, às vezes elas são muito subjetivas. Então, assim, às vezes está voltado com entendimento, jurisprudência, súmula. Então, não dá. Mas deu. Dessa vez passou, foi bacana. Aí na segunda fase eu comprei o cursinho, eu fiz o cursinho, tinha, né, a disciplina, o planejamento deles, então foi bem bacana. Eu fiz na área civil. Qual foi a sua área? Criminal. Escolha Foi uma área que criminal. você foi. Escolha uma área que você tem afinidade, porque você vai conviver com aquela matéria todo santo É. dia. Você vai dormir e acordar pensando naquela matéria. Inclusive, a escolha da segunda fase, ela é justamente já um nicho em relação àquilo que você quer seguir na advocacia. Todo mundo Mais me ou chama de menos, louca, pra mim, né? porque você não foi. Mas É, eu vou falar por mim, então. Eu, como só estagiei na área civil, eu falei, gente, é civil. Daniela, você é doido, que tanto de peça que tem. É civil. É civil. Então, assim, eu falei, vou fazer. Se não der, estuda de novo e bora de novo pra frente, é, tentar e eu passar. acho que com esse pensamento é a melhor coisa. Eu já fui falando assim, gente, se não der certo, não tem problema, eu faço de novo. Eu dei o Que meu aí melhor. você vai com aquele desencargo de consciência, sabe? Isso. Eu também penso assim. E a prova da OAB não é só uma experiência, porque é uma prova puxada. Eu falo que a pessoa que faz a prova da OAB, senta para estudar, ela também consegue passar no concurso público. Porque tudo é Sim. uma questão de planejamento. Tudo é onde você está e onde você quer chegar. É um caminho. Então, assim, se não passou, valeu a experiência, né? Valeu a experiência. Então, mas Edson, eu tenho certeza que você vai passar. Um aluno super dedicado, É. um profissional super dedicado. Então, já passou. Teve uma outra Olha o Ianco pergunta. aqui. Um abraço pro Ianco, você quer Ianco. ler? Aí, se Ele, você ele quiser ler, trabalha pode ler. junto com o Rafael. Eu Ah, trabalho que com bom. Vamos lá, TI então. e o grande desafio é estar sempre atualizado com as tecnologias, pois a mudança é constante. Na área do direito, segue a mesma lógica? Sim, Muito! Ian, mas muito mesmo. Porque às vezes Nossa a Senhora! gente tem uma legislação hoje, amanhã já muda. A gente pode trazer até assim, sem entrar muito na polêmica, mas até trazer um caso muito prático, né? Que foi o decreto de lockdown e agora essas liminares saindo, não pode abrir. O decreto fala que não pode, agora pode. Então, assim, O povo não entende atualiza nada, todo né? Fala, meu momento. Deus! É. É, E a gente tem que estar sempre estudando. Isso aí é. Os professores até brincavam, né, Dani? Que quem faz direito pode esquecer que vai sempre estudar. é. E assim, eu vejo, Ian, respondendo um pouquinho sua pergunta, eu vejo assim, ó. Eu brincava falando, ai, Dani, direito é difícil, igual eu falei, é trabalhoso, mas eu falo que o direito ele é um pouquinho
não sei se é a palavra certa a usar, mas eu vou usar, ingrato. Porque, por exemplo, Amanda, nós tivemos a sorte de entrar na faculdade, e assim que nós entramos na faculdade, mudou o Código de Processo Civil. Então, uma pessoa que estava um ano na frente da gente, já tinha perdido um ano de estudo de Eu ia processo de civil. van, eu ia de van com o Leandro, e ele estava no último ano de faculdade. E ele, assim, pirou, né? Porque ele estava no ano de prestar o AB, e tudo que ele aprendeu não ia valer mais. E isso causa uma revolta. Mas É, por que assim, eu vou trazer um pouquinho do primeiro ano da faculdade. Se você presta atenção, se você se dedica no primeiro ano da faculdade, você entende o porquê que o direito muda. é. Porque o direito, eu acredito que seja uma das disciplinas que mais mudam. E mais muda. Então, Porque assim, nós ó, mudamos, né, por que que Dani? muda? A sociedade, e isso, a sociedade muda. A lei existe porque existe uma sociedade. Nós temos um acordo. Então, assim, precisa de lei para isso, né? Então, vai mudando. A gente vai mudando conforme a sociedade muda, conforme, igual, por exemplo, a lei de proteção aos dados. Não existia, É, gente, não existia uma lei que protegia recente. nossos dados pela internet, porque não existia a internet lá há muito tempo atrás. Então, E conforme quando vai surgiu, assim, passando, a gente não via a importância, né, de proteger os dados, até que surgiram fraudes, crimes digitais, porque e aí vira aí necessidade. é, É. Porque ó, tem até mais. então era regulamentado pela jurisprudência. Tinha que chegar no É, TJ e subindo até a última instância para eles poderem decidir. E decidiam e, quanto, como? Por e analogia às quanto outras leis. tempo, né, isso demora? É, é Ó, mas assim, Dani, oi. pode concluir, desculpa. Então, assim, a advocacia ela muda, sim. Essa questão, por exemplo, do lockdown. Muitas pessoas não entendem o que aconteceu. Ah, porque só determinado supermercado pode abrir. Porque ele entrou na justiça. Então agora acaba abrindo precedentes para os outros supermercados também. Então não É, significa que a decreto foi só a favor de um e contra outros. ele Então, foi o único que entrou, é às vezes, que reforçou, isso. E né, agora vai abrir o quê? Jurisprudência para os outros. e Né? Temos a precedente, né? jurisprudência, as súmulas, e isso, recursos repetitivos, entendimentos majoritários. Então, é assim, o direito, quando você vai entrar com uma ação, pessoal, eu falo assim, ó, não é só sentar e escrever uma simples coisinha, não, gente, a gente tem que olhar tudo. Porque, meu vizinho falou isso, não é daquele jeito, ou já foi revogado, já aplica de outro jeito, enfim, é isso. Então, eu acredito que todas as áreas também tenham esses altos e baixos. Vamos lá. Fer Tem mais Martins perguntinha? fez uma pergunta muito difícil, eu acho. Quais são as É minha metas de prima. vo... Quais são as metas de vocês a curto, médio e longo prazo na advocacia? Quer começar? Não, pode começar. Eu comentei em uma parte da fala aqui que tudo depende de onde que nós queremos chegar. Eu almejo para mim continuar na área civil. Eu gosto muito de trabalhar na área empresarial, na parte de execuções, tudo, eu gosto muito. Então, assim, o fato de você ver onde que eu quero chegar depende muito do agora. Porque o que você É, fizer agora vai definir lá na frente, né? Eu quero ser uma advogada civilista, como já sou, e continuar. E poder me aprimorar cada vez mais. E se Deus quiser, poder ministrar aula também na faculdade. É o meu próximo passo também, que é o mestrado. eu E acho você, que Amanda? profissionalmente a minha meta a curto, médio e longo prazo ainda é o mesmo, que é crescer cada vez mais no escritório, me especializar cada vez mais para entregar um serviço cada vez mais de qualidade, né? Uhum. E minha meta é essa, assim, por enquanto. Essa Vamos ver questão aqui. da meta, ela pega a gente, porque
Uma coisa Eu que acho nós que a havíamos gente não para pra comentado. pensar, né? A Não, gente sabe que a vai gente indo. Você quer. sabe mais ou menos, exatamente. Eu quero ser bem sucedida, eu quero me especializar cada vez mais, crescer o escritório, mas a gente nunca parou para fazer essa diferenciação, né? Isso. E isso que vai acontecer é natural, porque você vai traçando e vai fazendo escolhas para chegar naquilo que você sonhou ou É. pensava. Claro que não é tudo do jeito que nós planejamos, mas depende muito Mas da vai dar gente tudo também, certo. né? E a questão Como também diz aqui, de apoiar, né, os advogados novos. Então eu falo sim. assim, gente, advogado, nós somos amigos de todo mundo. Às vezes o pessoal fala, esse advogado não gosta de mim. A gente é da mesma classe, nós somos da mesma classe. Então nós estamos aqui para apoiar um ao outro, né? É. Então isso é E muito tem importante muitos para mim também. grupos. Oi? Isso é muito importante para o pessoal que está Ah, chegando, que tem sim. receio, que, né? E E que a as gente coisas tem muito acontecendo. apoio. A gente tem muito apoio pelo Instagram, Instagram não, WhatsApp, a gente tem muito grupo. Eu participo de uns grupos até fora do estado de São Paulo, né? Que são de Uhum. advogados recém-formados. Aí lá a gente coloca dúvida, às vezes As outro colega. dificuldades que enfrenta. Outro colega coloca uma dúvida que a gente não sabia, ou coloca Uhum. alguma coisa que a gente não sabia ainda, né? Então, assim, para quem aí tá formando ou acabou de formar, procura saber os É. grupos que tem na sua cidade, né? Participar, é isso. Tem as comissões, são bem legais as comissões. Ô, Amanda, a Elisa chegou a comentar de um professor nosso, inclusive. Ela, que foi um professor nosso, ela escreveu o seguinte: estou com medo de acontecer isso comigo. O Tarsi disse que está caminhando para a atualização do CP. Eu lembro dele falar isso lá atrás. E Quando a realmente, gente cada dia que estava. passa, está mais próximo. Mas se você gosta do Código de Processo Penal, se você gosta do penal, você vai se sair bem. Tenho certeza. E sabe o que eu acho? Uma coisa que eu lembrei agora, quem que foi que perguntou sobre a OAB? Foi o Edson? O A Edson. gente, na faculdade, eu vejo que a gente acha uma quantidade muito grande de matéria, né? Então, vamos supor, tem prova da matéria tal. A gente acha um mar de matéria aquilo. Quando a gente vai fazer o AB, aquilo na nossa cabeça fica tão. Parece que ele fica comprimido, a gente consegue lidar com tudo, né? Isso. É verdade. Eu concordo com tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. O Doutor Jonathan, Jonathan nosso tá colega. participando. Isso, o Dr. Jonathan. Parabéns, doutora. Só Deus sabe os desafios do começo da advocacia. Só Deus sabe. É, Mas todas as profissões, né? E até você conseguir firmar. E então, vai um tempinho, faz parte do processo. E um degrauzinho por vez. Não adianta a gente cada querer vez. chegar lá em cima, porque sem experiência a gente desce do mesmo jeito. Então, fica essa dica também. Eu acho que tem uma pergunta aqui, qual que foi a matéria que você mais gostou, ou qual foi a matéria que você achou mais difícil? Eu, na faculdade, Tributário. eu gostava Ai, que minha prima vai muito me de matar. criminal. Eu gostava muito de Uhum. criminal. E só que eu não consegui trabalhar com essa área. Eu acredito que cada pessoa tenha um perfil, né? E o meu perfil, eu não dei certo com a área. E, e na faculdade eu gostava. Escolhecível. E eu não Veio gostava de pra civil, nós. e hoje eu gosto muito. Ele é meu É, colega, gente, de profissão civil. e acho que dificuldade, Dani, ai, não, administrativo. Eu acho que eu tinha mais Nossa dificuldade Senhora. administrativa. Administrativo. Tem Ó, o Júlia, administrativo. qual cursinho indicado para o AB? Então, depende da primeira, segunda fase. Na segunda fase, em criminal, eu gostei muito do cursinho do CEISC. Gostei muito Então mesmo. temos os mesmos palpites. Eu fiz CEISC também. O Pro CEISC, ele civil também? foi
Possível. Fantástico. Esse código, esse Vadimeco aqui que eu tenho, inclusive, eles fazem o Vadimeco já com as remissões. Sim. Então é bem legal. É bem legal. Que dá para você fazer o cursinho e ter o Vadimeco deles. E que dá para levar para a OAB, né? Eu pude levar o meu Vadimeco criminal para a OAB, que o professor, ele dava algumas dicas, tipo assim, esse artigo fazia referência a outro, às vezes uma súmula. Eles mesmos já têm essa edição, então é muito legal. É muito legal, porque a aula do cursinho, quando você está na aula do cursinho, se você compra um Vadimeco comum, por exemplo, eu vou falar no caso do CEIS, que foi eu e a Amanda, nós fizemos o mesmo cursinho. Ela fez criminal ofensível, mas excelentes professores. Se eu não me engano, eles são do Rio Grande do Sul, não lembro. São do Sul. Fantástico, porque você tá na aula do cursinho, ele fala esse artigo tal, mas dá uma olhadinha nesse artigo, ou nessa súmula, ou nesse entendimento. Então, no próprio artigo, já tinha as remissões embaixo. E isso não é considerado marcação na OAB, porque eles respeitavam os limites do edital. Então, é bem legal. Eu aconselho, mas isso depende muito. Quem não é da área, às vezes não entendeu o que a Dani falou, é que a gente pode levar o livro para a prova da OAB, né? O livro com a legislação. E aí qualquer referência ou marcação diferente do que trazem, né, os vademecums, eles não aceitam. E aí a gente não pode usar. Então acontece muito da pessoa levar, às vezes, algum livro, e lá o fiscal fala, esse livro aqui não pode usar. E aí você fica sem livro. Ou se você tiver anotado de uma forma errada. A Amanda explicou muito bem, gente. Muito bem. Essa questão do livro do Vadimeco também é muito importante no OAB. Eu acho que foram essas as perguntas. O pessoal aqui tá falando que a live é muito boa. Fico feliz, gente. Eu e a Amanda, nós ficamos muito felizes de receber esses comentários. Porque é bom, né? Comentário incentiva a gente. Eu acho que hoje em dia o que nós estamos passando, vou deixar assim, pelo menos um pouquinho do que eu tô vendo. As pessoas estão muito agressivas. Então, receber elogio, incentivar o outro não custa nada, né? Então é muito bom receber elogio. Principalmente fico lisonjeada por todos que permaneceram. Principalmente nessa parte de Instagram, né, Dani? Às vezes, quando a gente está no início, muita gente critica. Mas a gente tem que olhar para as pessoas que reconhecem, que elogiam, Isso. E as críticas que vêm como construtivas, abraça elas, fala realmente tem que melhorar nisso, porque nós não sabemos de tudo e nunca vamos conseguir alcançar a sabedoria suprema, enfim, né? Nós somos seres que estamos aprendendo todos os dias, uns com os outros. Então, é necessária essa troca, é necessário esse apoio. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, que a gente já está quase no final da live também. No direct, ou mandar, isso, pode mandar no direct. E nós temos a intenção de fazer algumas outras lives, agora um pouquinho voltada para alguns assuntos, então se você tem interesse em aprofundar em algum assunto, em saber um pouquinho mais, manda pra gente no direct, e aí tá tudo certo. Aí nós vamos já ordenando para poder responder. Teve mais um comentário, Ianca, parabéns. Outro bate-papo Gabriel, aí também, Fernanda. Isso. Aí vocês mandam as dicas lá, os assuntos que vocês querem, que nós vamos estar atendendo, na medida do possível. E vocês seguem a Amanda lá no Instagram dela, viu? Sim. Vamos ela tem umas dicas bem legais. Eu esqueci teve de mais uma pergunta. Dani. Certo? Vamos lá. Pode ler esse aqui do Diogo, pode ler. Deixa eu ver aqui do Diogo. Geralmente o advogado iniciante insurge, não na advocacia, trabalhando no direito penal. Contudo, a prática é complexa e trabalhosa. Exige calma para pegar experiência. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Essa questão de ter calma, não apavorar. Porque, gente, principalmente por ser diferente da teoria, né? Assim, calma, doutores, vai dar tudo certo. Isso.
A Elisa falou que a gente incentivou ela a continuar na caminhada Que acho que bom! da faculdade, né? Não desiste. Isso, não desiste. Não desiste. Porque o tempo vai passar do mesmo jeito e dificuldade sempre vai existir. As dificuldades É. sempre vão existir. Então, vamos enfrentar elas, que é o único jeito, né? Eu vou Deixa eu responder ver. rapidinho aqui a dúvida do Diego, que tinha me Depois mandado teve mais uma no. pergunta também. Tá, Eu vi aqui. pode responder. E ele perguntou sobre a primeira audiência, né? Como que é? E assim, a gente tem um Ah, pouco é. de receio, eu acredito que isso aconteça com todo mundo no começo da advocacia, um pouco de receio Uhum. de conversar com as autoridades, né? Juiz, promotor, e é bem tranquila a audiência, todos muito respeitosos. Eles te dão a palavra para você no momento certo. Então, assim, não tem que ficar inseguro nessa parte. Até porque eles entendem, Isso. de repente, que você está no início, né? Às vezes não tem tanta prática. Então, é bem tranquilo. E você abordar de uma forma também educada. A educação, ela sempre vai estar em primeiro lugar. Então, não chega lá porque eu sou advogada, eu tenho direito disso, meu advogado. Gente, a melhor coisa, educação. Em qualquer Humildade, né? lugar. Não falo só na advocacia. Tudo que você chega em tom baixo para responder, vai ter gente que vai ser mal educada? Ah, mas é problema da pessoa. É, Mantenha em a sua todo lugar. educação, é isso. Mantenha a educação, porque é o principal. É o principal. E a primeira audiência eu cheguei a fazer. Gente, a audiência é uma caixinha de surpresa. Então eu falo, conheça o processo. Conhecer o processo é fundamental. É fundamental, né? Então, é essa dica que eu dou. Você conhecendo o processo não tem por que ter medo. Então, é isso. Teve uma Última pergunta aqui do pergunta Edson. aqui. Qual a Vamos importância finalizar com do ela. engajamento digital para a advocacia? Pergunta boa, hein, Edson? Principalmente em época de pandemia, eu acho fundamental. Essencial. Exatamente. Tanto para Porque fazer o network, né? Quanto para levar informação para o cliente, para as pessoas saberem que você é advogado. Porque muitas vezes a gente fica. Ah, em todas as fica. profissões, gente. A gente fala advocacia porque é a nossa Todas as realidade, mas é em situações. todas. É. Sim. Eu vejo que o engajamento, ele é, igual a doutora Amanda estava falando, é muito importante, porque assim, ó, em época de pandemia, aonde você vai se apresentar? Aonde que você tem contato? Nós tinha eventos, né? Você tinha um contato ali, faculdade, uma pós, tudo. Hoje em dia isso ficou muito restrito. Então, o que nós temos é o meio digital. E saber trabalhar com ele é essencial. Então, É. assim, eu não sou advogado. Começa como estudante de direito, posta umas dicas, começa a postar aquilo que você gosta, sabe? Faz com que as pessoas conheçam quem é você, o que você faz na sua Se for uma profissão. empresa, coloca seu produto. Médico veterinário, cria lá, manicure, cabeleireira, tudo. Então, é muito importante, né? E é Né? o maior meio de divulgação que nós temos hoje em dia. Você respeitando também a ética, tá tudo certo, né? Bom, então acho que é isso, né, Dani? Acho que é Vamos isso também. finalizar, que já deu quase uma hora. Que bom! A gente programou Pessoal, aí um tempo menor, mas é, mas teve muito bom, eu fico feliz por quem participou, por quem permaneceu até agora, pelas perguntas, pelo incentivo que nós demos a algumas pessoas. Não desistem, tá? E é isso. Espero que nas próximas vocês continuem assistindo a gente. Amanda isso, quer falar gente. mais alguma coisa? Muito obrigada a todo mundo Matheus, que. Muito obrigada a todo mundo que participou, que compartilhou, que está aqui até agora. Outro agradecimento novamente para o Matheus. Segue lá o Instagram dele, Matheus Montanini. Matheus, ficou lindo o Pode, vídeo. ele que faz aí toda a nossa parte de mídia social. Então, se você está precisando, pode chamar ele, que ele é muito bom.
Eu adorei. Obrigada, Matheus. Amanda, vamos dar um sorrisinho para tirar uma foto para registrar esse momento? Vamos tirar uma print aqui. Vamos. Aí, foi. Pronto? Obrigada, Amanda. Muito gente. Obrigada pela troca de informação. Dani. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.